bom dia, Marcos, mais uma vez, e bom dia aos ouvintes do Panorama 95. E já tem pergunta aqui chegando, Tomácio. Eu contratei uma internet pensando que era boa, mas logo no primeiro dia eu vi que não era nada daquilo que eles falavam, mas, porém, para cancelar, tenho que pagar uma multa de quase R$ 1.000. É certo isso? Devo ficar por um ano usando, ou melhor, tendo raiva com uma internet ruim? Marcos, se o serviço não está sendo fornecido a contento, não fazem 7 dias que ela contratou a empresa, viu? Pode fazer 7 horas, você já vai saber naquele momento se está funcionando ou não. Se apresentar um vício, se ele não funciona da forma que foi prometido, o certo é que você entre em contato com esse provedor e eles sempre vão ter o direito de tentar reparar, tentar trocar ali os seus receptores, tentar trocar o equipamento, o modem, aquelas coisas, para ver se funciona. O que não pode acontecer é uma empresa prometer maravilhas e entregar porcarias. Isso não pode acontecer. Se você procura uma empresa, chega na recepção, estou querendo contratar a internet, olha, a gente tem, mas a nossa é muito ruim, não serve para nada, o senhor quero. Você não vai ter muito do que reclamar depois. Mas quando a propaganda é boa, diz que funciona, diz que é assim, tal velocidade, é melhor do que as outras, o preço às vezes é melhor, isso tudo tem que ser entregue ao consumidor. Né? A propaganda ela é a alma do negócio e ela tem que ser cumprida. O negócio ele não pode ser desalmado, não pode ser sem alma. Então, no caso desse aí, qual é a orientação? Isso, Marcos, vale para a internet, vale para a telefonia, vale para a TV por assinatura, qualquer serviço. Né? Se você contrata um serviço e não está aí, está desagradado com o serviço, não está sendo prestado, fornecido na forma como foi prometido, entre em contato com a empresa e reclame. Dessa reclamação você tem que ser gerado um protocolo, ou no mínimo você vai anotar o dia, a hora e o nome do atendente, da pessoa que lhe atendeu. Vai reclamar e você vai dar uma chance deles de tentarem reparar o serviço para que melhore. Não conseguiu, não reparou, não existe multa. Um dos fundamentos para a cobrança dessa multa contratual é que o pedido de cancelamento prematuro do contrato não pode se fundamentar em mau fornecimento, em má prestação do serviço. Então, se a reclamação do ouvinte é fundada nesse mau fornecimento, nessa má prestação, o serviço ele terá que ser cancelado por solicitação do consumidor e não pode haver a cobrança de multa. Então, nesse caso, ela pode cancelar o produto sem qualquer prejuízo financeiro. Se já entrou em contato. Ela está no prejuízo já, né? Como não ela já está no prejuízo. Já está no prejuízo. Inclusive, se nunca funcionou, Marcos, ela não deve. Ela não deve dinheiro, porque quando você contrata, você vai pagar por aquilo que você contratou e está usando a contento. Então, esse é um caso de que se ela já tentou esse contato, se não houve reparo, se não está funcionando de jeito nenhum, na verdade você veja que eu acho que em Caicó, eu não sei qual é a terminologia técnica, Marcos, mas eu acho que aqui em Caicó existem pontos cegos para alguns fornecedores, alguns provedores. Tem lugares aqui em Caicó que em certas residências, em certos ambientes, a internet de tal empresa não funciona mesmo, de jeito nenhum. Então a empresa tem que ter consciência disso também, de que o serviço não está sendo fornecido como ela prometeu e deve cancelar o serviço. No caso desta pergunta da ouvinte, esses 7 dias não devem inclusive ser cobrados, não devem serem cobrados. Ela deve cancelar, não cobrar a multa e deixar por isso mesmo, já que ela não está conseguindo fornecer aquilo que ela prometeu. Agora me tira uma dúvida, por exemplo, se eu contrato uma empresa de internet, né, eu assino lá um contrato por um plano de 50 megabytes de internet, né? Ela tem por obrigação me oferecer os 50 megabytes ou tem uma taxa aí, tem mais ou menos uma previsão de que a lei é coberta, a empresa? Marcos, o Brasil é um país muito engraçado em alguns pontos, porque existe uma legislação que obriga a empresa a lhe fornecer uma pequena porcentagem disso que ela promete. Né? Chega ali a limites que são 10%, eles vão dividindo tanto por cento para download, tanto por cento para upload, tem que fornecer tanto dentro de um período de um mês, mas a verdade é que na legislação, se você fizer a leitura, já foi até tratado aqui uma vez, eu não vou lembrar agora os percentuais exatos, mas o cara tem a obrigação de fornecer, às vezes, não chega nem a 50% daquilo que ela promete. E isso aí está na lei, está na legislação. No entanto, isso não vai tirar da empresa a obrigação de fornecer um bom serviço. Certo? Então, quando você vai e contrata para uma residência, uma internet residencial, ela tem que funcionar a contento, independente desse percentual que a lei fala, do percentual que ela promete, tem que funcionar para aquilo que o consumidor solicitou. Se é para um bar, para um estabelecimento, para um restaurante, para um supermercado, ela tem que fornecer dentro dos limites que sirva para aquele contratante.
certo? Mas realmente a lei, tem muita gente que fica ali medindo a velocidade, medindo a força da internet e nunca vai bater, raramente vai bater com aquilo que é prometido. Mas existe realmente um amparo legal para quando não é fornecido. Eu não vou dizer que concordo com isso de forma nenhuma. Eu bato aqui, repito, bato e rebato que a oferta tem que ser cumprida. Se você vende 50 mega, tem que entregar 50 mega. Se vende 100, tem que entregar 100. Mas isso é uma questão, eu acho que a lei, ela parte do ponto de que é uma situação nova. Não é tão novo, mas o Brasil ainda está crescendo, nascendo nesse mundo virtual, né? Então isso aí eu creio que vai haver evolução legislativa, vai haver evolução técnica em breve e que isso vai melhorar. Mas hoje ainda realmente existe essa mão na cabeça que a legislação passa. A Clédina pergunta: doutor Márcio, eu contratei uma internet e não falaram que tinha que contratar outro serviço para poder acessar no meu celular as câmeras. Fiz esse contrato há poucos dias e já entrei em contato e negaram. E aí? Marcos, isso aí já é uma questão, não deve ser só a internet, deve ser o sistema de segurança. Quando ela fala que tem câmeras, né, deve ser aquele sistema de segurança que você quer, por exemplo, ver sua casa ou ver o seu comércio em qualquer lugar de onde você esteja pelo celular, não só pelas câmeras de segurança, pelos monitores estabelecidos na sua casa ou no seu estabelecimento. Isso aí, Marcos, a gente teria que ter acesso ao contrato, saber qual foi a conversa, porque veja bem, se isso não foi conversado, uma coisa é isso ter sido prometido ao ouvinte e não está sendo cumprido. Outra coisa é não ter sido conversado, ou então a empresa deu a entender. Uma coisa que tem que ficar muito claro: o consumidor ele não pode entrar na contratação com nenhuma dúvida. E quem tem a obrigação de sanar toda e qualquer dúvida é o fornecedor, né? Isso aí é questão indiscutível. São princípios constitucionais e depois princípios infraconstitucionais que estabelecem o consumidor como uma parte vulnerável da operação mercantil, da operação de consumo. Então o consumidor ele não pode restar com nenhuma dúvida. Se a pessoa tem uma dúvida, se ela achou que ia ser de um jeito X e foi de um jeito Y, a lei já vai pressupor que quem está errado é a empresa, é o fornecedor. Então, nesse caso aí, que você tinha a informação de que seria prestado de uma certa maneira, e a empresa agora está se negando, a orientação seria: tenha um novo contato, se puder manter esse contato por escrito, registre o protocolo dessa empresa e deixe bem claro que se não for fornecido o serviço que você acreditava que seria fornecido, você vai pedir o cancelamento. Se você teve algum prejuízo, se você comprou equipamentos que você eventualmente possa perder o uso, não vai servir com outra empresa, isso pode ser inclusive cobrado desse provedor, desse fornecedor. Então a primeira coisa, o primeiro ponto primordial é a comunicação, é a conversa, é a tentativa de conciliação, a negociação. Se isso não for possível de forma nenhuma, se você tentar, inclusive deixa uma coisa que tem que ficar bem clara, Marcos, que é acordo. O acordo no direito, ele significa cada um abrir mão de alguma coisa para tentar chegar num ponto comum. Não é que você tenha que suportar prejuízo, mas suportar, por exemplo, um prazo para a instalação de um outro equipamento, ou um pequeno prazo para que esse serviço seja fornecido a contento, às vezes até tendo que esse prejuízo de tempo. A empresa vai, às vezes ela acha que não tinha o direito, a obrigação de fornecer, mas vamos fornecer aqui para resolver o problema. Ou seja, o acordo no direito significa cada um, a conciliação significa cada um abrir mão de alguma coisa para chegar no ponto comum. Então a conciliação é muito importante. Não teve jeito, não foi possível, vai procurar vias mais dramáticas. A administrativa, que seria o PROCON, e se for necessário até a via judicial. Ok, deixa eu aproveitar e parabenizar aqui, eu acabei ontem não parabenizando o nosso querido, né? Dr. Plácido Saraiva, fisioterapeuta, nosso companheiro de rota de clube, aniversariou ontem aqui em Caicó. Forte abraço, né? Esposa da nossa querida Rosigo Gel. Plácido, que inclusive é ouvinte aqui do nosso programa, é trovador, é poeta, homem é tudo, né? Então, parabéns, Plácido, que Deus te ilumine aí, viu? Parabéns aí pelo seu aniversário ontem aqui na cidade de Caicó. Doutor Márcio, comprei um produto e a vendedora testou na hora, dizendo que eu levo testado, mas se chegar em casa e apresentar algum defeito, ele não tem garantia. Isso é correto? Não, Marcos, na verdade isso aí não é correto. Todo produto vendido dentro do mercado nacional, seja novo, seja usado, seja variado, seja de mostruário, ele tem no mínimo a garantia legal. E deixe bem claro, essa garantia legal, que a lei que fornece, por isso que ninguém pode tomar de você, que é de 90 dias, ela não conta de quando você compra o produto. Essa garantia de 90 dias conta de quando apresentou algum vício. Marcos, às vezes você vai numa loja, tem lojas que trabalham com o produto avariado e o produto de mostruário.
Então, veja bem, ninguém, a não ser uma sucata, ninguém pode vender sucata, nem lixo, nem refúgio. Você pode muito bem numa loja, isso acontece inclusive com grandes lojas nacionais. Você pode comprar, por exemplo, a máquina de lavar com um trinco na tampa. Você pode comprar uma geladeira que a parte branca amarelou porque estava no mostruário e ficou no sol. Você pode comprar uma pequena peça plástica trincada, mas não pode vender, a loja não pode vender um produto que não funcione. Refúgio não pode ser vendido para o consumidor comum. É só se for realmente uma sucata, para revenda de peças e coisas assim. Mas até quando você compra um produto avariado, uma tampa quebrada, ele tem a garantia normal. Ali o certo é que a loja forneça ao consumidor, nesses casos específicos. Não é o caso da pergunta, mas é bom que seja bem claro. Às vezes, isso acontecia em Caicó no passado, hoje não acontece mais, pelo menos nunca mais eu vi esse tipo de documento. O consumidor comprava aquele produto com avaria e vinha ali um documento dizendo que por ser avariado ele não tinha garantia. Então, esse documento ele é inexistente juridicamente, ele não serve para nada para defender essa empresa. O que é que a lei estabelece, o que é que os entendimentos estabelecem? Que ela pode fazer um documento dizendo que a tampa está quebrada. Ou seja, o consumidor ele não pode reclamar exclusivamente daquela tampa quebrada. Você não pode comprar um produto mais barato porque tenha certa avaria e quando chegar em casa alguns dias, não, ele está com descascado na tinta. Isso aí você não vai poder fazer. Mas se ele parar de funcionar, apresentar ali um mau funcionamento, um cheiro esquisito de queimado ou simplesmente apagou, vai ter a garantia normal. Isso aí, tanto a do fabricante, como a garantia legal. Nesse caso aí da pergunta, é inclusive uma obrigação e até um direito da loja fazer o teste do produto naquele momento, para provar que funciona. Se for um liquidificador, é bom que você ligue. Se for um ventilador, é bom que você monte e ligue. Se for um celular, é bom que você tire foto, faça a ligação, entre na internet para ver se está funcionando direitinho, para você levar ele para casa sabendo que está funcionando bem. Mas a informação de que se foi testado não tem garantia não existe. Isso aí pode ser considerado inclusive um crime contra o consumidor, porque é uma ofensa muito grave a um dos preceitos basilares da legislação protecionista. Mas independente do que foi dito, como eu disse, como não é esse vendedor que dá a garantia legal, quem dá é a lei, então ele também não pode tirar. O importante para o ouvinte, fique bem claro, é você ter um recibo, um documento fiscal, qualquer coisa que comprove essa compra. Para que, se dentro dos prazos legais aparecer algum vício no produto, você tem o direito de reclamar, tanto contra o lojista, contra a empresa, como também contra o fabricante. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir, bom dia. Bom dia. Vou fazer uma pergunta do Dr. Márcio. Dr. Márcio, eu comprei uma TV lá na loja. A televisão, quando eu comprei, o rapaz disse que a assistência técnica era aqui em Caicó, certo? Procurei a loja para fazer o coisa, que a televisão deu um problema. Tá faltando som. Tem dia que tem som e tem dia que não tem. Aí eu procurei a loja, para a loja fazer o coisa para poder a assistência técnica e olhar a televisão, certo? Aí eu levei lá, quando o cara disse que a assistência técnica não era aqui em Caicó, era fora. Aí fez todo o procedimento. Aí quando a loja disse que a troca ia ser feita da TV. Só que eu já fui lá 3 vezes na loja e disse que não tinha a televisão pelo mesmo valor da que eu comprei. Disse que trocava a televisão sim, mas eu tinha que pagar mais outro tanto para poder tirar outra televisão. Tinha que pagar mais de 1.000 e pouco de outra televisão para poder receber. Eu disse que não queria. Queria a televisão o valor que eu paguei e do mesmo tamanho que eu comprei a televisão. Aí tá lá nesse moído danado. Aí eu queria saber, que eu disse a ele que ia procurar meus direitos. Queria saber qual é o procedimento que eu posso fazer. Qual é o documento que eu legalizo para poder entrar na justiça com eles. E aí, doutor Márcio Leonardo? Você veja aí, Marcos, uma série de erros, né? Porque, inicialmente, se esse vendedor, se a loja mentiu para o consumidor, sabendo que não existia assistência na cidade, dizendo que existia, isso é muito grave. Existe, inclusive, a figura criminal tipificada no artigo 66 da Lei 8.710/90, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, mas eventualmente a loja pode não ter mentido. De fato, as assistências técnicas, elas entram e saem da cidade de Caicó. Hoje você compra um produto que tem assistência e amanhã, quando você precisa, realmente não existe mais. Isso para o consumidor não é para gerar nenhum empecilho. Por quê? Fique bem claro. Se existe uma assistência aqui na cidade de Caicó e você leva um produto autorizado já pelo fabricante, esse encaminhamento para assistência técnica, o prazo para a solução do problema é de 30 dias. Isso aí está estabelecido em lei. Se você é obrigado a mandar esse equipamento para qualquer parte do país,
que esse envio, inclusive, tem que ser não oneroso para o consumidor, vai ser o fabricante que vai proceder com a coleta do produto, ou então vai gerar um código de autorização de postagem, você não vai ter nenhum prejuízo com isso, não vai pagar nada pela postagem. Se você tiver que enviar para qualquer lugar do país, continua o mesmo prazo de 30 dias para que esse produto retorne para você em perfeitas condições de funcionamento. Mas, enfim, a loja errou, num segundo momento prometeu a troca. Essa troca, Marcos, com essa diferença, ela é ilegal. Isso não pode acontecer. Ou o vendedor dispõe de um produto congênere, ou ele não pode obrigar o consumidor a comprar um mais caro. Então, nesse caso aí, o que ele podia oferecer ao consumidor seria a devolução integral da quantia paga. Inclusive, Marcos, outra coisa que não é legal é você exigir do consumidor aceitar outro produto, porque a lei é muito clara. Se não foi solucionado o problema naquele prazo que a lei estabelece, 30 dias, cabe ao consumidor o direito de escolha entre a restituição da quantia paga e a substituição do produto viciado por outro. E só quem pode escolher é o consumidor. Lojista, fabricante, atravessador não pode influir nessa escolha. Então a loja erra ao obrigar a tentar exigir do consumidor a compra de um produto mais caro. Ainda que fosse o mesmo produto, Marcos, ele não era obrigado a aceitar. Ele podia optar entre o dinheiro de volta e entre a substituição do produto. Nesse caso, em que não existe o mesmo produto, se o consumidor aceitar um outro que seja mais caro, ou imediatamente mais caro, ele não é obrigado a pagar a diferença, porque não é culpa dele, primeiro, o vício que foi apresentado, segundo, a eventual mentira que foi contada, que atrapalhou a solução do problema em relação a existir ou não a assistência técnica na cidade de Caicó. Você veja que muita gente, Marcos, e isso eu acho inclusive correto, muita gente opta por comprar o produto aqui na cidade de Caicó e às vezes não pela internet, por achar que comprando aqui é mais fácil de resolver um problema como esse. Aí você veja, o consumidor compra aqui, aguardando uma solução melhor, caso venha acontecer um problema, ainda vai estar comprando um abacaxi como esse que foi relatado na pergunta. Mas enfim, a loja teria nesse momento a obrigação de devolver integralmente o que foi pago pelo produto, inclusive com correção monetária, dependendo de quanto tempo faz a compra, né, com atualização monetária desse valor, como se estivesse na poupança, ou entregar o produto que for possível, né? Digamos que esse ouvinte, ele optasse, Marcos, por uma televisão um pouco mais barata. Digamos que ele aceitasse, ele não é obrigado a aceitar. A loja era obrigada a entregar a diferença. Se não existe o mesmo produto e ele não quer o mais barato, a loja teria a obrigação de entregar o imediatamente superior, sem cobrar a diferença, porque, como disse, fique claro, a culpa é dela se ela não ter o mesmo produto. Então, enfim, o ouvinte não conseguiu solucionar o problema. Se já não existe mais nenhuma chance de acordo, nenhuma chance de contato com essa loja, ele pode entrar em contato com o PROCON, né, pelo WhatsApp, o 992232261, ou se ele optar por procurar imediatamente a via judicial, por exemplo, o juizado especial na cidade de Caicó, os documentos que ele precisa, Marcos, são muito poucos. Identidade, CPF, comprovante de residência, o documento fiscal desse produto, e se ele teve algum contato por escrito ou foi gerado algum protocolo, essas informações que são necessárias. Esses documentos, por exemplo, no PROCON não precisa de documentos de consumidor, precisa só dos números de identidade, de CPF, data de nascimento, estado civil, nome completo, telefone, e-mail, endereço completo. E precisaria de uma cópia do documento fiscal e as informações que ele possa prestar. A via judicial, o judicial já é um pouco mais formal, já tem um pouquinho mais de burocracia, mas também está aí à disposição. Lembrando que na via judicial, administrativamente, essa loja só seria determinada a cumprir com o que estabelece a lei, que seria a devolução da quantia ou então a substituição do produto pelo que ela tiver. Se não tiver igual, pelo que for imediatamente superior, sem cobrar mais por isso. Se o consumidor, se o ouvinte colocar na via judicial, ele pode cobrar isso e pode ainda exigir uma reparação pelos danos morais. Porque o que ele está passando configura dano moral. A loja tinha obrigação, esse descumprimento da lei que a gente nota pela conversa desde o dia da compra, ou desde antes da compra, quando foi prometido que existia assistência em Caicó, isso gera aí um círculo que vai caber sim a esse ouvinte exigir indenização. Ou seja, é o que a gente sempre fala quando abre uma reclamação, um processo. Tente resolver o que é melhor. É melhor para você, inclusive empresa, porque não tem graça nenhuma você virar ré em processo judicial e ainda mais perder o processo e ser obrigado a pagar uma indenização. Ok, tem mais perguntas? Doutor Márcio e Marcos, bom dia. É o seguinte, eu fiz um cartão de uma loja faz uns 3 anos. Na época eu pagava
30 e poucos reais todos os meses, 20 e pouco. Todos os meses eu pagava. Aí a gente só fez esse cartão porque disseram que com 6 meses saía a anuidade, ninguém pagava nada. Já fazem 3 anos ou mais que eu tenho esse cartão e todos os meses eu pago 10 reais. Todos os meses eu pago não, eu dou à loja. Todos os meses eu cobro da loja para tirar esses 10 reais e ela diz que só tira agora se eu fizer 3 compras na loja. Para sair, para virar cliente ouro. Ô, doutor Márcio, isso existe? Me responda, por favor, e obrigado. É quase uma dependência já, né? Marcos, você veja que quando começa a pergunta da ouvinte, a gente pensa que foi uma questão simples, propaganda enganosa, prometeram que com 6 meses tirava ali aquela anuidade, mas a situação se agrava, já se torna um crime contra o consumidor, exigindo compra de produtos, isso vai configurar, pode configurar uma venda casada, né, que é um ilícito muito grave, inclusive, exigindo compras do consumidor para cumprir uma promessa que foi feita 3 anos atrás. Mas isso aí não pode acontecer. Né? A gente tem uma situação que, embora, Marcos, tenha ali o nome da loja pintado nesse cartão, mas quem determina essa situação é a operadora financeira desse cartão, é um banco, certo? Tem muita chance dessa informação que foi dada a esse ouvinte, de fazer 3 compras ali, você não pagar mais nada, ser inclusive uma informação mentirosa. Mentirosa e enganosa, porque não é a loja que retira isso. Quando você faz a compra, usa o cartão em qualquer estabelecimento. Tem alguns cartões que hoje existem dessa forma, né? A lei permite. Existe o cartão que você paga anuidade, existe o cartão que você não paga anuidade se por mês fizer uma compra de 100 reais, de 200 reais, de 500 reais. E existe essa modalidade de cartão sem anuidade desde que você compre. Eu acho muito discutível, para mim configura uma espécie de venda casada, mas está aí. Ministérios públicos ainda não se levantaram contra isso, a lei não diz que é errado, então eles estão existindo. Eles dão ao consumidor a gratuidade, você veja bem, uma gratuidade de 10 reais por mês, de 15 reais por mês, tendo como contrapartida uma compra que vai de 100 a 500 reais por mês. Você vê a desproporção dessas cobranças e desses valores. Mas aí, não importa nesse caso da ouvinte, qual seja a espécie de cartão que ela use, porque existe um erro muito grave contado lá atrás, há 3 anos, quando ela contratou esse produto na esperança de passar só 6 meses pagando anuidade e o resto ser grátis. Você veja o quanto essa ouvinte foi enganada dentro dessa loja, né? Que eu não sei qual é a loja, mas certamente vou descobrir ainda no dia de hoje. Porque o que acontece às vezes é o contrário. Tem alguns cartões que eles são entregues ao consumidor, as operadoras, os bancos oferecem o cartão nesse formato, você passa ali às vezes 1 ano isento da anuidade, e no segundo ano começa a vir a cobrança. Há muitas reclamações porque muitos consumidores não sabiam que nesse segundo ano teria que pagar a anuidade. E às vezes são valores altos, são valores elevados. Há poucos anos atrás, Marcos, era muito fácil você conseguir uma isenção no cartão de crédito. Você pagava ali 2 meses, 3 meses de uma anuidade dividida em 12, ligava e conseguia uma isenção. Eu fiz muito isso. Né? Hoje é quase impossível. Hoje, como, Marcos, você veja se... Existem aí instituições aqui no Brasil que o único banco detém aí centenas de CNPJ, são várias empresas. Então, quando você liga para reclamar, não vai baixar a anuidade, não vai isentar, então eu não quero mais esse cartão. Ele fala, tudo bem, eu cancelo para o senhor agora, porque você vai contratar outro cartão com outro nome totalmente desconhecido, vinculado a outra loja totalmente diferente e é da mesma empresa. Então, para eles, tanto faz se você muda para um, para outro, às vezes você vai pagar mais caro no outro. Mas, enfim, nesse caso da ouvinte, a primeira orientação que eu vou dar para ela é entrar em contato com a operadora do cartão. Na frente ou atrás vai dizer qual é o banco, se é Itaú, se é Santander, se é Bradesco, se é BMG. Então, vai ter um 0800 nesse cartão. Então, não tenha mais contato nessa loja sobre esse cartão, porque fique claro que nessa loja a senhora foi enganada, onde prometeram que só pagaria 6 meses de anuidade. Nessa loja, eu creio que a senhora foi enganada de novo, quando exigiram compras para que a senhora não pagasse anuidade. Isso é tudo mentira, essas informações são inverídicas, então não volte mais a essa loja. Tenha contato com a operadora pelo 0800,
Nesse contato vai ser gerado um protocolo, anota esse protocolo, conte a história, qual seria o seu direito hoje, baseado na propaganda enganosa que foi feita lá há 3 anos atrás. Seria de receber tudo que a senhora pagou do 7º mês até hoje, de volta, em dobro, e não pagar mais anuidade. Então vai entrar em contato. Esse contato ele não vai ser fácil, porque enquanto a senhora tenta narrar a sua história, vai ter uma pessoa do outro lado cacarejando, não é falando com a senhora, é cacarejando, lhe atrapalhando em falar, de falar, tomando seu lugar de fala, dizendo coisas que não lhe interessam, mas conte a sua história da melhor maneira possível, exija o protocolo da ligação, desse atendimento, e a solução. Digamos que não consiga. Tem outros meios onde a senhora pode atuar de casa, ainda hoje também, numa reclamação, numa denúncia contra essa instituição financeira. Pode, através do site do Banco Central do Brasil, que é o www.bcb de Banco Central do Brasil, .gov.br, www.bcb.gov.br. Existe também o www.consumidor.gov.br. Nesses 2 canais, a senhora pode fazer a reclamação, são reclamações oficiais também. Não é obrigado, Marcos, é uma coisa que fique bem clara, não é obrigado você ser mestre, ser perfeito na gramática, na ortografia, saber muito bem o português. Basta você narrar ali, é igual ao atendimento do PROCON, que é tudo por escrito. Eu já disse várias vezes que o contato do PROCON não atende nem a ligação, nem tem condição de ouvir o áudio, tem que ser tudo por escrito. Então, mesmo assim, vai ser no Banco Central do Brasil e no consumidor.gov. Faça lá um texto único, deixe salvo no celular, mande para os 2 caminhos e espere a solução. Se não conseguir, de jeito nenhum, vai procurar, depois do resultado do PROCON na cidade de Caicó, ou até a via judicial. Mas a primeira coisa, ligue para o 0800 do cartão, fale também com o banco pelo site. Ligando, acabou a ligação, tem um protocolo, fale pelo site. Passo seguinte, bcb.gov e consumidor.gov. Não deu jeito, procurar o PROCON na cidade de Caicó. Não foi resolvido, procurar a justiça. Obrigado pela sua participação até terça-feira. Dá tempo do recado do coração? Rapidinho dá. Vai, então bem ligeiro. Então, uns abraços e beijos do mundo inteiro para minha mãe, que está nos ouvindo agora. Eu acho que está na boa passagem ainda. Para Ali, que ainda está em Ipueira. Obrigado pelas perguntas e pelo espaço, e até a próxima terça-feira. 7h12, confirmando 7h12. Gente, que de repente que se a sua pergunta não foi feita aqui no ar, né? Você pode falar com o Dr. Márcio Leonardo pelo WhatsApp, viu? Mande áudio, mande texto, viu? Mande texto, não mande áudio não, pelo amor de Deus, mande texto, viu? Você vai aí mandar para o seguinte WhatsApp, tá ok? 992 23 2261, tá bom? 992 23 2261. Isso é o telefone do PROCON. O WhatsApp, você manda lá texto, conta o seu problema e o Dr. Márcio vai resolver para você. Eu volto já após o nosso intervalo comercial. Estamos apresentando Panorama 95.